Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 27 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova proposta que amplia direitos dos trabalhadores domésticos. Medida provisória cria incentivos para municípios alfabetizarem crianças na idade certa. Projeto obriga governadores a cumprir decisões judiciais de reintegração de posse. Veja como foi a audiência ontem sobre a MP dos Portos. E Comissão de Assuntos Sociais deve votar hoje o Estatuto da Juventude. Agora, no Senado em Dia. Aprovada ontem a proposta de emenda que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. A partir da promulgação, o respeito à jornada de 8 horas e o pagamento de horas extras já entram em vigor. Outras garantias vão depender de regulamentação. Por unanimidade, os senadores aprovaram a PEC das domésticas no plenário do Senado. Da mesa, a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Oliveira, acompanhou a votação. Alguns senadores apelidaram a PEC de emenda Benedita da Silva, uma homenagem à relatora da proposta na Câmara dos Deputados, que também foi empregada doméstica. A promulgação da proposta está prevista para o dia 2 de abril, terça-feira, ao meio-dia. A PEC amplia os direitos trabalhistas da categoria e beneficia mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 93% são mulheres. Depois de 16 anos trabalhando na casa de Dona Vera, Maria saiu do emprego. Não tive fundo de garantia, não tive FGTS, não teve seguro-desemprego. Trabalhei 16 anos, saí com a mão na frente e outra atrás. Pela proposta aprovada, Maria passa a ter os mesmos direitos que um trabalhador comum. A jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, intervalo para almoço e o pagamento de horas extras passam a valer logo após a promulgação da emenda. Mas outros direitos como o FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, auxílio creche, salário família e seguro contra acidentes precisam ser regulamentados. Nós ficamos com 25 direitos inscritos na Constituição que a trabalhadora doméstica passa a ter. 9 destes são direitos automáticos, autorreguláveis. E mais 7 desses são direitos que precisarão de algum tipo de regulação, de regulamentação. A PEC já enche os patrões de dúvidas. Vai ter ponto? Porque nas fábricas tem ponto. Cheguei às tantas, saí às tantas. O que se propõe é a anotação mesmo nesses cadernos de controle que se adquirem em papelaria ou na internet, do horário que a empregada entra, do horário que ela sai, no horário que ela sai para almoço, com a assinatura de ambas. No caso, ela terá direito a uma hora de almoço. Como é que a gente faz com esse intervalo? Aí vai ser estabelecido entre os contratantes, mesmo a empregada doméstica ou o empregador. Ela tem que ter 1 hora de almoço, no mínimo, no máximo 2 horas, conforme é previsto hoje para os empregados seletistas. Por exemplo, a minha não quer trabalhar sábado, ela tem família, enfim. Então ela pode, nessas 44 horas semanais, passar as 4 horas para a semana. Para o empregado ele ser dispensado de trabalhar ao sábado, é possível a compensação intrasemanal. Ou seja, um dia trabalha 9, de segunda a quinta 9 horas, sexta-feira trabalha menos, para que o sábado não trabalhe. De acordo com a advogada, o auxílio creche, o salário família e o seguro contra acidentes podem ficar a cargo do governo. Ela explica que, por enquanto, o impacto financeiro da proposta para o empregador é pequeno, apenas 8% de FGTS. Para quem paga um salário mínimo, representa R$ 54 a mais. Mas se o trabalhador doméstico faz 1 hora extra por dia, o empregador vai gastar R$ 122 a mais, porque o cálculo do FGTS e da Previdência também incide nas horas extras. Dona Vera não quer mais ter empregada doméstica. Não, eu empregada fixa não vou querer mais, não. O empregador não vai aguentar mandar toda a alimentação da família para um restaurante. Ele não vai aguentar mandar toda a roupa de uma família para uma lavanderia. Ele não vai aguentar mandar todos os seus filhos para manter numa creche, que as despesas vão sair verdadeiros absurdos. Então, a solução é ainda pegar teu empregado doméstico. Nós colocamos os nossos filhos no turno vespertino do colégio,
né? Assim ela chega aqui de manhã, né? Ela chega às 7h30 da manhã, cumpre as obrigações que ela tem com os meninos, né? Com a casa, e depois do almoço ela, digamos que está liberada, né? Então ela não necessita ficar mais do que as 8 horas que estão previstas na PEC. Tem lei que vem para ficar e tem lei que não fica. A Lei Maria da Penha veio, ficou, pegou e mudou a cultura, a mentalidade. E a PEC das trabalhadoras domésticas veio para ficar, ficou, e ela já está provocando mudanças na cultura da população brasileira, na cultura das mulheres e na cultura da classe média. Os senadores também votaram ontem a medida provisória que cria incentivos para os municípios alfabetizarem as crianças na idade certa. No norte e no nordeste do país, 1 em cada 4 estudantes chega aos 8 anos sem ler nem escrever. A medida provisória libera dinheiro para a capacitação de professores de escolas públicas. São 2 bilhões e 700 milhões de reais para municípios que aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A meta do governo é fazer com que todas as crianças até os 8 anos saibam ler e escrever. Constata-se no censo do IBGE de 2010 que há 15,2% de analfabetos entre a população na faixa etária de 8 anos de idade, chegando a 27,3% na região norte. Os alfabetizadores vão receber bolsas de estudo para frequentar cursos de formação. O pacto também prevê a distribuição de material específico para a alfabetização, como livros e jogos didáticos. O pacto tem como estratégia a qualificação dos docentes alfabetizadores que frequentarão cursos promovidos por universidades públicas de todo o Brasil. A oposição classificou a medida provisória como tímida. O PSDB apresentou uma emenda para reduzir a idade de alfabetização de 8 para 6 anos. 6 anos é a idade de alfabetização na maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Não se faz mudanças substanciais como essa tão rapidamente. E eu queria aqui com isso dizer que gostaria muito aqui da gente estar, quem sabe, trabalhando a alfabetização até com menos de 6 anos. Mas essa é a realidade do Brasil. A emenda nem chegou a ser votada. O plenário rejeitou o requerimento de destaque. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Outra matéria aprovada pelos senadores trata da cirurgia reparadora para mulheres que tiveram câncer de mama. Pelo texto, a plástica deve ser feita pelo Sistema Único de Saúde durante a operação de retirada da mama. Os parlamentares também aprovaram a volta para a União dos servidores do antigo território de Rondônia que haviam sido transferidos para o Estado. Eles autorizaram a criação de cerca de 3.000 cargos na Polícia Civil e reajustes salariais para os policiais militares, civis e bombeiros do Distrito Federal. Os parlamentares aprovaram reajustes para várias categorias de servidores federais. Estão no projeto funcionários do INCRA, da Receita Federal, Banco Central, SUSEP e Comissão de Valores Mobiliários. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Infraestrutura para discutir o tema Energia e Desenvolvimento do Brasil. O debate faz parte do ciclo de discussões Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país. Depois da audiência, a comissão tem pauta com projeto de lei e requerimentos. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que prevê pena de detenção, além de tratamento especializado para condutas relacionadas ao consumo pessoal de drogas. Outro projeto que deve ser votado hoje na Comissão de Assuntos Sociais é o Estatuto da Juventude. Senadores que discutem a matéria nas comissões dizem que já há consenso para aprovação. Eles se reuniram ontem na presidência do Senado com líderes da juventude. Os jovens pediram a rápida aprovação do Estatuto da Juventude. Além da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto tem que passar por mais 3 comissões antes de chegar ao plenário. Senadores e líderes da juventude buscam um acordo para pular etapas e aprovar o Estatuto no Congresso antes da Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho,
com a presença do Papa Francisco. A proposta é que depois dessa comissão a gente busca um requerimento de urgência, vamos conversar também com os outros presidentes das outras comissões de meio ambiente, direitos humanos e na comissão de educação também, para que a gente pule e vá direto ao plenário e vote no plenário. O estatuto considera jovem quem tem entre 15 e 29 anos. O projeto reúne os direitos da juventude, entre eles a meia entrada e a reserva de lugares nos ônibus de viagem. É um documento fundamental, porque ele traz, dentro do texto, uma série de garantias, né? Garantias de políticas públicas, garantias até individuais, né? A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que está no túnel do tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Exames anuais de aptidão física e mental para motoristas que forem portadores de qualquer doença que comprometa a atenção necessária ao volante. É o que prevê um dos projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que veio da Câmara é relatada aqui no Senado pelo senador Benedito de Lira. Ele ressalta que o Brasil tem altos índices de acidentes de trânsito e que transtornos de atenção podem contribuir significativamente para esses acidentes. Atualmente, o exame de aptidão física e mental é exigido a cada 5 anos e a cada 3 anos para maiores de 65 anos. Os senadores devem voltar a discutir hoje também projeto da senadora Cátia Abreu, que obriga os governadores a cumprir decisões judiciais de reintegração de posse em propriedades urbanas e rurais num prazo de 15 dias. Caso isso não aconteça, os governadores podem responder por crime de responsabilidade. André? Obrigado, Dinalva. Concentrar na União o poder de licitar terminais dividiu opiniões na última audiência pública da comissão que analisa a medida provisória dos portos. Foram ouvidos representantes de governos estaduais e do governo federal. Na opinião dos representantes do Rio Grande do Sul e da Bahia, a medida provisória não fere a autonomia dos estados que administram portos. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tem uma posição contrária. Ele acha que mudanças nas regras de licitação prejudicam as empresas que já investiram no porto de Suape, na região metropolitana de Recife. Para Eduardo Campos, o governo estadual deve definir os modelos de concessão. Nós temos dentro do porto hoje 2 terminais que foram licitados já sobre a égide da lei de 2011 e que renderam ao porto recursos de luva e recursos de arrendamento. E na hora em que nós vamos mudar o processo que está proposto, a gente vai ter impacto, óbvio, nos contratos de quem foi contratado pagando arrendamento e não pela outra forma. E essa empresa vive independente do Estado hoje e pode passar a não viver. A medida provisória centraliza as licitações para a concessão de terminais nos portos, inclusive naqueles administrados pelos estados. O governo federal afirma que, dessa maneira, é possível definir os investimentos a partir de uma estratégia nacional que leve em conta a demanda por transporte de carga e a oferta em todo o país. Caberá à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, a condução das licitações de terminais. Os estudos feitos pelo governo indicam que os portos brasileiros já estão operando no limite da capacidade. Para atrair investimentos da iniciativa privada, o modelo de concessão vai buscar o aumento da competitividade do setor. Nós estamos saindo de um critério simples, que é o critério de outorga, ou seja, quem paga mais pelo espaço a ser concedido, um critério quase que de aluguel pela área arrendada, para um critério que é maior movimentação com menor tarifa. É um critério mais elaborado. Os parlamentares se dividiram sobre o tema. Para alguns, os estados falharam na tarefa de atrair investimentos. Para outros, a centralização das licitações pode trazer ainda mais prejuízos. Serão, a partir de agora, 300 portos sob essa administração centralizada. Até que ponto nós podemos ficar tranquilos também de que essas licitações centralizadas elas não terminarão sendo, de certa forma,
mais lentificadas na sua realização a partir desse processo da centralização. No que diz respeito às licitações, eu não entendo tanta angústia quando eu olho os prazos e as datas e quantos anos tem que esses delegados estaduais não praticam licitação nos portos. Todos, sem exceção, ficaram de 10 a 15 anos sem licitar. A MP dos Portos não é uma MP que trata de autonomia federativa, nem dos estados federados. É uma MP que trata de um sistema integrado, que é o sistema portuário. Para que ele funcione, essa logística precisa ser nacional. Os portos precisam ser planejados de forma complementar e ter racionalidade nas suas cargas. Nós somos favoráveis a que haja um planejamento nacional sobre a questão de logística de portos. Somos favoráveis a que se intensifique a concorrência no ambiente dos portos para melhorar exatamente o custo da operação portuária para quem precisa dela, exportando ou importando. Mas nós podemos fazer tudo isso e respeitar o Pacto Federativo. Não precisa fazer isso agredindo a autonomia dos estados. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que prevê a rápida tramitação dos crimes cometidos contra a pessoa idosa, que envolvam penas de detenção de até 2 anos. O objetivo é acelerar o processo em razão da idade avançada da vítima. Outro projeto aprovado concede isenção do pagamento de pedágio a quem comprovar residência ou exercer atividade profissional permanente no município onde é feita a cobrança da tarifa. As duas matérias vêm agora para análise do Senado. Representantes de empresas e de trabalhadores debateram a medida provisória que desonera a folha de pagamento dos setores varejista e da construção civil. Os participantes da audiência pública concordaram que é necessário encontrar formas de diminuir a carga tributária sobre os salários. No entanto, o representante da Confederação Nacional do Comércio questionou a alternativa de cobrança dos encargos trabalhistas sobre um percentual do faturamento das empresas. De acordo com ele, nem todo o setor varejista vai ser beneficiado. Temos setores que serão onerados pesadamente sobre essa medida. Então, é por isso que o nosso consenso foi optar por uma busca de outra forma de alcançar a desoneração e alcançar a redução de carga tributária. Essa medida pode até desfavorecer alguns segmentos, mas o segmento que está sendo contemplado agora, que são os grandes varejistas e as lojas de departamento, elas próprias pleitearam, portanto, elas fizeram o cálculo empresarial e o cálculo empresarial deve ter indicado algum benefício com a medida. O representante da Central Única dos Trabalhadores mostrou preocupação com a forma como a desoneração da folha vai impactar as contas da Previdência Social. Ele também destacou a necessidade de contrapartidas das empresas. Nossa preocupação com que essas medidas cheguem na ponta, ou seja, cheguem na geração de emprego, na manutenção dos salários e melhorem as condições, combatam o trabalho precário. Outra mudança proposta pela MP é a prorrogação por 1 ano do regime que permite a compensação para as empresas exportadoras de tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Química pediu mecanismos mais ágeis para ressarcir as empresas e uma prorrogação ainda maior. A gente não contrata exportação de produto para o ano que vem, a gente contrata para 3 ou 4 anos futuros. Então, para isso é muito importante a gente ter um horizonte de longo prazo na indústria química. Eu acho que a indústria química trouxe aqui uma palavra muito abalizada sobre a necessidade de manter esse benefício do Reintegra, oferecendo ao setor exportador um horizonte de tempo mais largo para que isso possa efetivamente se incorporar a uma estratégia, vamos dizer, mais consentânea com essa realidade do comércio exterior, que é você pensar não só no curtíssimo prazo, mas você planejar a nossa inserção internacional num prazo mais longo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.